Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Essa passagem que eu acabei de ler, ela está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso de número 13 e 14. A Epístola aos Colossenses é uma epístola muito interessante e é uma epístola em que Paulo ele vai escrever à igreja de Colosso sobre a supremacia de Cristo ou a soberania de Cristo sobre todas as coisas. E é muito interessante quando a gente lê essa epístola a partir desse prisma, dessa perspectiva, da perspectiva da supremacia, da soberania de Cristo sobre todas as coisas. Uma coisa interessante, pensando Colossenses a partir dessa perspectiva, é exatamente esse trechinho, esses dois versos que a gente acabou de ler. Esses dois versos, eles apontam exatamente para o desafio, o grande desafio que é ter a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo, como a perspectiva, como o prisma, o viés pelo qual devemos olhar, observar e estabelecer os padrões de norma da nossa vida. Paulo é muito enfático quando lhe diz que ele nos resgatou do domínio das trevas, de que Deus nos tirou de um território que era um território onde nós estávamos acostumados a viver, que é o domínio e o território das trevas. E isso é muito significativo, porque o texto diz que ele simplesmente pegou, ou seja, nós que estávamos no domínio das trevas, num território das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso é muito interessante, porque a palavra aqui não está sendo dita que Deus simplesmente pegou a gente de um lugar, como se pegasse um objeto daqui e colocasse em outro lugar. Mas é como se ele tivesse nos tirado, nos transplantado, nos tivesse tirado com raízes de um lugar e plantado em outro. É mais uma obra de jardinagem do que uma obra de transporte, de simplesmente tirar de um lugar e colocar em outro. Deus, ele simplesmente nos tira do domínio das trevas, mas ele não nos transporta como se fôssemos um objeto. A gente criou raízes nesse mundo e ele, em primeiro lugar, vai nos tirar dali com raízes e plantar num outro mundo. Nesse outro mundo, que é o reino do Filho do seu amor, as nossas raízes vão precisar de tempo para se acostumar, para se adaptar com esse novo mundo, com esse novo perfil. E esse novo perfil já é um perfil onde Cristo deve ser soberano sobre todas as coisas. Onde não adianta mais, se lá no Império das Trevas ou no domínio das trevas era comum eu avaliar todo mundo a partir do meu ponto de vista, minha relação com minha esposa, minha relação com meus filhos, minha relação com os meus colegas de trabalho, minha relação com o mundo à minha volta, apenas mediada através de mim, no reino do Filho do seu amor, Cristo é soberano sobre todas as coisas e a partir dele é que todas as coisas devem ser julgadas e avaliadas. Deixo com vocês uma frase de Abraham Kuyper, uma frase bastante famosa, que diz muito sobre isso que Paulo acabou de dizer. Não há 1 centímetro quadrado da existência humana que Cristo não diga, é meu. Que Deus te abençoe.